Boa noite, queridos amigos e amigas. É uma satisfação nós estarmos aqui abrindo esse espaço do canal para uma live eventual, hoje com um amigo muito querido, Vicente Gaioso, que irá falar a respeito da caridade como Jesus compreende, né? Eu peço a vocês que vocês procurem realmente se inscrever no canal, dar um like, pois nós estamos com esse trabalho de divulgação do Espiritismo à luz do Evangelho. Agradecimentos a Deus, né, a Jesus, pelos ensinamentos, pelo Evangelho, pela vida, pela oportunidade de trabalho. E nesse instante, meus queridos irmãos e irmãs, nós vamos dar início à nossa conversa, à nossa prosa com Vicente Gaioso. Minhas irmãs, meus irmãos, boa noite a todos. É com um prazer muito grande que participamos desse bate-papo a respeito da caridade em face do Espiritismo, como Cristo reconhecia a verdadeira caridade segundo o Livro dos Espíritos. Nós vamos nos reportar à questão 886 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta como é a caridade que Jesus compreendia efetivamente, como era a caridade. Porque até então se tinha caridade como benevolência apenas, como uma esmola que dá, uma roupa velha, uma coisa material para alguém. E os espíritos superiores respondem com o BIP, como nós costumamos dizer nas aulas de IESD, do Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, o BIP, o B de benevolência para com todos, o I de indulgência para com os erros alheios e o P de perdão das ofensas. Esses três pilares é que formam a verdadeira caridade como entendia Jesus. Não adianta só ser benevolente sem ser indulgente ou sem perdoar. Então é preciso a gente exercitar as três colunas dessa caridade que Paulo Apóstolo tanto declamava no hino à caridade em Coríntios, e que entre a fé, a esperança e a caridade era superior a todas elas. Então a caridade é um tema recorrente no cristianismo. E com o Livro dos Espíritos ficou assim, de maneira muito clara, muito evidente, porque se você tem a benevolência para com todos, você é capaz de dar mãos ao outro, ao ouvir, porque escutar é uma forma de caridade, de benevolência. Saber ouvir o outro, aquele que vem aflito, e você oferece a sua escuta para que ele desabafe e que você possa, então, ajudá-lo de alguma forma. A benevolência de uma esmola, daquele que está ali sobrando e você se lembrar do vizinho que está passando por alguma necessidade, tudo isso é benevolência para com todos. E indulgência. A indulgência seria o não julgueis. Quando eu sei de uma notícia negativa de alguém, eu não procure condená-lo. Vamos compreendê-lo. Vamos ter indulgência, vamos se colocar no lugar dele. Vamos fazer com que segure a nossa língua. Refreia a tua língua, dizia Tiago apóstolo em sua carta ao cristianismo, né? Ele fazia, o Tiago, fez uma analogia, uma comparação muito interessante em relação à indulgência. Refreia a tua língua. Ele fez a comparação com um barco. Um barco, por maior que seja, ele é dirigido por uma língua, o leme. O leme é a língua do barco.
segundo Tiago, e que vai para o norte e o sul, leste e oeste, com aquela língua pequena em relação ao tamanho da embarcação, é uma língua que rege e orienta a direção daquele barco. Nós vamos ter também, nessa mesma carta de Tiago, uma comparação com um cavalo. O cavalo, por mais potente que seja, com tanta força que tenha, é o bride, debaixo de sua língua, que vai fazer com ele freie, com toda a sua pujança, ele freia, se eu puxo a rédea puxa a língua e ele freia imediatamente. Então, o refreia a tua língua está também comparada ao cavalo possante, que Tiago Apóstolo também narrou em sua carta. E é justamente esse não julgueis, é para a gente ter compaixão dos nossos irmãos e nossas irmãs que se equivocaram, porque nós talvez tivéssemos feito coisas bem piores em outras encarnações ou mesmo nesta, e não temos autoridade moral para criticar o nosso irmão. Então vamos ter compaixão, vamos ser indulgentes para com o outro. E por último, perdão das ofensas, né? Talvez seja dessas colunas da caridade a mais difícil, porque perdoar o marido, a esposa, ela é até mais fácil, mas você perdoar um inimigo que te vilipendiou, que lhe injuriou, que lhe caluniou, que lhe colocou em situação difícil, esse inimigo é muito difícil a pessoa perdoar. É preciso um exercício cristão. Precisa compreender a verdadeira caridade do BIP para que a gente possa compreender a extensão do perdão. Perdoar quer dizer libertar-se, na sua origem da palavra perdoar. Ele tem gramaticalmente, na sua origem, uma noção de mais, de adicionar mais alguma coisa. Então, se eu perdoo, eu dou mais do que eu posso. E esse doar-se mais do que pode é o que é a beleza da caridade. Temos também um significado perdoar, que vem no caso do grego, ele se lembra da ação de libertar-se. Então, aquele que perdoa, ele se liberta para que possa, então, conviver e viver bem, né? Segundo os ditames do Evangelho de Jesus. Então, é importante o perdão em todos os aspectos. A medicina avançada dá muita credibilidade a quem perdoa, porque não fica aquele rancor, aqueles pensamentos que vão ruminando e o nosso cérebro vai enchendo de toxinas que vão provocar doenças. Muitas úlceras têm sua origem nos pensamentos maus, nos pensamentos negativos. Então, se você perdoa, você se liberta desses pensamentos, não é? Você vai dizer como um grande médico norte-americano, ele fazia a comparação desses pensamentos negativos como um aeroporto. No aeroporto tem a torre, e os pensamentos vão voando, circulando, circulando. Você tem que deixar aterrissar, para não deixar virar o caos naquele aeroporto. Então, nós vamos entender o perdão como essa grande libertação para que a gente possa viver e conviver com o outro
sem aquela mágoa, sem aquele rancor. Há quem diga que deve ser perdoar e esquecer. Mas eu entendo que não, porque você não vai esquecer a grande calúnia que o outro lhe cometeu. Você vai compreender. Esquecer não. Você vai dar a outra face, como Jesus solicitou de nós. Então nós vamos ter essa oportunidade de exercitar aquela passagem que Jesus disse: se lhe derem a face esquerda, entrega-lhe também a face direita, ou seja, devolva o mal com o bem. E é assim que a gente vai efetivamente exercitando o perdão. Portanto, o BIP, caridade, conforme Jesus, benevolência, indulgência e perdão. Um abraço Muito a bem. todos. Muito bem, Vicente. Bem colocadas as suas palavras, né, a respeito dessa caridade, né, que muita gente às vezes só acha que a caridade é só a parte da promoção social, quando na verdade essa caridade que Jesus compreende é quando você realmente tem a misericórdia, né, que você tem indulgência, que você perdoa, que você é benevolente. É claro que na prática da caridade material você pode colocar a benevolência, a indulgência, né, o perdão. Então, meus irmãos, nós estamos vivendo uma época assim muito difícil, muito grave, né? Mas com certeza nós não podemos perder a nossa fé, a nossa confiança em Deus, que nós possamos sair dessa pandemia com a nossa fé robusta, né? Eu hoje essa semana eu estava lendo Rubens Alves, né? E ele deixou para mim um pensamento que eu achei muito lindo, que tocou a minha alma, né? Ele diz o seguinte, que a ostra feliz não produz pérolas. Todos nós sabemos que a pérola é resultado do ferimento da ostra, né? Eu achei interessante. Apesar da gente estar passando por essa situação grave, difícil, mas com certeza nós sairemos realmente no lucro, né? Porque nós estamos fazendo o nosso trabalho de reforma íntima, nós com certeza vamos exercer a nossa solidariedade, o amor em benefício de nós e dos outros, né? E nós não podemos de forma nenhuma ficar pessimista, né? Como bem Vicente falou aí. Jesus, ele foi muito consolador, né? Ele foi muito maravilhoso, né? Ele falou assim: nunca vos deixareis órfão. Eu mandarei o Espírito Verdade ficar convosco e ele vos repetirá as minhas lições e dir-vos-á coisas novas que ainda não podeis suportar. Essa doce promessa enviou-nos o Consolador. Está na terra o Espiritismo para trazer para nós a interpretação muito mais fácil, né, para todos nós. Então, meus irmãos, vamos agora fazer a nossa pequena oração, né, em benefício de todos aqueles nossos irmãos que estão passando por dificuldades, desemprego, hospitalizado. Nós não podemos de forma nenhuma desprezar essa ferramenta, porque isso é muito importante para todos nós. Então, mestre, todo o amor, né, vai realmente maravilhoso. E nós sempre estamos pedindo a ti, né? Esse momento a gente vai agora agradecer por tudo que nós estamos recebendo, né? Fazer essa pausa para agradecer a Jesus pela vida, né? E por tudo isso que nós estamos passando e aprendendo. Que todos os nossos irmãos que estão em dificuldades, que estão realmente sofrendo, possa ter realmente o conforto espiritual e a lembrança de que Jesus deu exemplo para nós. Que Jesus nos abençoe, que nós possamos voltar outras vezes com a nossa live eventual. Muita paz e boa noite.